Vem dançar, tem Jurema no tambor. É tambor de mulher, vai cortar toda dor. Vem corpo, vem fechar, valendo na família, vai descarregar. Vem dançar, tem Jurema no tambor. É tambor de mulher, é cortar toda dor. Vem corpo, vem fechar, vai fazer capoeira, vai descarregar. Boa noite, boa noite, boa noite. Licença aos senhores dos caminhos que possibilitam que a gente esteja aqui. Laroyeixo. A gente tem uma série de agradecimentos e uma falinha rapidinha, antes da gente bater um papão com uma mulher incrível que está aqui hoje. Né? Esse é o projeto chamado, né, Juremas, Coletiva Percussiva, somos nós, né, Tambor de Mulher. Né? E a gente usa o máximo que a gente pode as falas que a gente tem para falar do protagonismo feminino na cultura, na arte, em especial dentro das culturas populares, tradicionais brasileiras, né? Samba, coco, ciranda, maracatu. Né? A gente sempre tenta frisar nisso, né? Enfim, muitas dessas coisas são como diz, né, uma lenda aí de Jackson no Pandeiro, nascem na barra da saia da mulher, né? Então os filhos aprendem a cantar e a tocar com as mães e vão que vão. Hoje a gente abre um ciclo de bate-papos musicais, né, que vão ser 4 encontros, cada um com uma mulher incrível da cena cultural musical daqui de São Paulo, que é a nossa rede, né, nosso mapa. Então a gente trabalha através dele. E aí eu quero fazer alguns agradecimentos, primeiro ao Governo do Estado de São Paulo, à Secretaria de Cultura e Economia Criativa, PROAC 2022, foi quando esse projeto foi aprovado, né, o Centro Cultural São Paulo, por abrir as portas para isso, e a equipe daqui, que é a Kátia Bock, Beatriz Natália, Luiz Misaílides, e a equipe né, toda da produção e da administração das salas, incluindo os técnicos aqui hoje, de som e de luz.
Agradecer também a Casa do Batuque, a equipe da Casa do Batuque, que compra as nossas ideias, as nossas maluquices, né? Que é a Cida Gonçalves. Na assistência de produção, a Camila Machado. O técnico de som aqui hoje é a Jéssica Soares, a Jess. Camarim foi a Carla Vasques. Equipe da cenografia foi Luiz Massi, que fez essas folhas incríveis aqui, gente, para combinar com o macacão da minha mãe. Né? Na filmagem está o Gabriel Guarani de Souza e na fotografia a Isadora de Barros. E agora a grande honra, emoção de receber aqui nesse palco hoje para trocar ideia com a gente uma mulher incrível que rompeu muita barreira aí, que vai continuar rompendo várias outras e abrindo caminho para várias outras dentro do samba de São Paulo, desse universo das escolas de samba enredo. Né? A primeira mulher a pisar no Anhembi, ocupando a função de mestra de bateria, que é a mestra Rafa. Boa noite a todos. Bem-vinda. Agora dá para ouvir melhor. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado pelo espaço. É uma honra estar aqui. Vamos falar de ritmo, de tambores, de mulheres, tudo que precisa ser dito. Bora. Quer abrir os caminhos, mãe? Opa! Muito prazer. Já conversamos antes, Juremas e Mestra Rafa, e com o Ilu também, nem sabia se podia. Foi uma grande... onde nós mais nos encontramos. A gente já conhecia a fama, mas de conhecer pessoalmente e tal, foi nesse ano que foi 22. 21 foi só online. Exatamente. A vida online, aprendemos que poderíamos viver, e 22 que foi pessoalmente, né? Aí a Lucila já começou falando, mas assim, tem muitas maneiras de falar de você, é sempre a primeira vez, né? Aí vamos ver se está certo. A primeira no samba da família? É isso. Você nem perguntou, você só... Só fui. Só foi. Tá. A primeira mestra de bateria em São Paulo. No Sambódromo, sim. Tá. Campeã. Primeira mestra de bateria campeã. Sim. Primeira bicampeã. Sim. Terceira bicampeã. Também. Tá bom. Vocês querem continuar? Estamos esperando o Hexa, mas Primeira ainda entrevistada do nosso projeto. Isso. Tinha que ser a primeira. entrevistada desse projeto é Juremas Tambor de Mulher. Então você podia contar um pouquinho, apesar de que você conta toda hora, mas conta um pouquinho. Você começou no samba. Começou não, você viu o samba? Eu sempre gostei, né, da música. A música sempre teve uma influência na minha vida, mas não com a percussão, né? Com teclado, com guitarra, que eu gostava assim de de me aventurar, né? Nem tirar um som, me aventurar. E onde eu resido, a X9 paulistana, ensaiava até a porta da minha casa. E aí um dia eu fui lá ouvir, né, para ver o que estava acontecendo. Vale também frisar que era um ano que a escola estava homenageando o Chitãozinho Chororó. Eu, obviamente, da geração de Sandy Júnior. Isso não passou barato, né? Então eu fui lá para ver e aí minha vida mudou a partir daquele momento. Decidi aquilo para mim. Bem para você, né? Só para mim, na verdade. Esse que era o problema. Mas nesse tempo você já estudava outros instrumentos? Não, foi depois. Eu tive na escola o prazer de, na escola que eu fiz, né, de ter música. E a gente tocava flauta, também fui fazer aula de teclado, aula de violão, isso tudo dentro da escola mesmo. E aí, por conta disso, eu via percussão, mas ainda não era um ponto, né? Mas quando eu via a bateria tocando, aí eu falei, não quero mais teclado, não quero mais a flauta, quero mais violão, eu quero ficar ali. Nenê dava aula de música, né? Vem de uma escola que também tem esse privilégio, né? A gente trabalha em educação musical. E foi legal, assim, você disse que, né, que bom que você estudou numa escola que tinha música, então conta até pra gente assim, um pouquinho, que é legal, né? A gente saber a importância que teve esse estudo, passarem para você, né,
criança ou adolescente, o estudo da música, né? Porque tem nas escolas, mas não é aquela coisa assim que as pessoas põem tanta fé, e tudo, né? Vira meio recreação, né? Às vezes aula de música. E a gente sabe que não é. Então, conta um pouquinho assim, se foi importante para você esse início, aproximar da música por aí, pela escola. Então, eu acho que assim, é muito importante falar sobre música na escola, porque não é todas que tem, né? E nessa escola, que foi algumas que eu passei na Zona Norte ali na minha infância. A gente também é da ZN. ZN. Então, uma dessas eu tive a sorte de ter a educação musical, mas foi só nessa. As outras eu tive que ir atrás, tive que pagar curso, enfim. E a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, que não é todo mundo tem condição de pagar um curso, comprar um instrumento que não é barato, dependente de qual seja. Então, é muito importante isso assim, e eu até compartilho isso com a minha noiva, que quando a gente tiver nosso filho, preciso que ele comece isso desde pequeno. Mesmo que não vá seguir o caminho da música, sabe? Porque a educação musical, ela traz muitas coisas, com a principal delas que foi me desenvolver pessoalmente, que eu era uma criança muito tímida. Pior que não parece, mas eu juro que era verdade. E eu era muito tímida, e na música eu me sentia, tipo assim, sem parênteses, sabe? Parece que eu saía do parênteses, assim, me libertava. E eu acho que isso era muito importante. Precisa todas as crianças terem acesso a isso, sabe? Se sentirem confiantes, estudar em casa e tirar seus próprios sons, se descobrir sozinho, sabe? Então, acho que é muito, muito importante falar sobre isso, assim. É uma ferramenta a mais para o ser humano mesmo, né? Exatamente. Se colocar e aprender a dividir, a compartilhar, né? A sair do mundo infantil, da primeira infância para ir para o mundão, né? É isso. Bem legal. Muito importante, né? Tinha que ter mesmo. E aí, mestra, aqui a Marília. Depois, então, você teve esse contato com a bateria na frente da sua casa, né? Essa paixão pela percussão, sentiu a percussão. E aí eu queria saber, assim, como que foi? Porque a gente sabe que não é tão simples, assim, entrar numa bateria. Tem toda uma escala de instrumentos, né? Ali, esse você pode, esse você não pode. Como é que foi, assim? Conta pra gente um pouco. Qual que você escolheu, qual que você queria, como você começou. Como você entrou na escola? Essa entrada na escola de samba. Então, a parte mais difícil da entrada foi convencer a minha família, né? Porque eu precisava sair de casa para ir até lá, né? E meus pais... Você tinha quantos anos? Quando eu gostei da escola, eu tinha 10, 12. E aí eu falei pra minha mãe, eu quero conhecer a X9. Falou, mãe, vou pro samba. Aí ela falou, você tá maluca, né? Ficou louca. Então, como eu sempre fui um pouco mais rebelde, assim, em casa, né? Não era muito de acompanhar as regras da desenvolvimento da criança. Ela falou, não vou deixar, porque tinha, né, aquele preconceito de achar que é um espaço de uso de drogas só, malandragem, e enfim. Tem esse preconceito de escola de samba para quem não é do carnaval, e acho que só tem maloqueiro, enfim. E aí eu não pude ir, né? Obviamente tinha que obedecer meus pais, porque o teto era deles. E aí eu aguardei fazer meus 18 anos, né? Como eu não venho de uma família que ia me dar um carro nem uma viagem, então eu escolhi a X9 paulistana de presente de 18 anos. Então eu fui e fiz escolinha, né, de 17 para 18 anos, para desfilar no Carnaval de 2007. Mas eu sofri um acidente, caí com uma garrafa na mão, e eu juro por Deus que eu não bebia, juro por Deus. Fui levar para um amigo e tropecei naquelas correntes, assim, e aí eu sofri um acidente de romper ligamento do dedo. Tem uma cicatriz, assim. E aí eu não pude desfilar no Carnaval de 2008, tive que fazer a escolinha novamente. Nessa época você estava tocando instrumento? Então eu fui crente que eu ia tocar tamborim, né? Peguei, comprei um tamborim, gastei meu dinheiro, comprei uma baqueta. Só que daí eu ouvi a caixa, né? Essa aqui que tá aqui embaixo de mim. E aí quando eu ouvi, eu falei, não quero tamborim não, quero a caixa. Só que quando eu fiz a escolinha em 2007, só tinha eu de mulher. Tanto na bateria quanto na escolinha, né? E aí já era uma coisa que eu falei, vixe, vai dar trabalho. Já no começo já era difícil, né? E aí eu fiz a escolinha, cheguei até a fazer a adaptação com a bateria, mas aí eu sofri esse acidente na época de junho, agosto, mais ou menos. E aí eu tive que fazer novamente no outro ano, de novo de caixa, porque eu estava focada na caixa. Mas já no outro ano, graças a Deus, veio mais uma menina fazer a escolinha, que por acaso estudou comigo, e até hoje é minha irmã, assim, de vida, e a gente entrou juntos. Então teve uma apoiando a outra, graças a Deus. Pelo menos essa vez. Qual é o nome dela?
É Paula, o nome dela é Paula. Toca comigo hoje na minha bateria, tenho a honra de tê-la lá. Massa, massa. Mas vou fazer, continuando nesse espaço, então você foi a primeira. Também na escolinha da X9? A primeira a tocar caixa. Eu não sei se historicamente, né? Mas ali naquele período, na administração do mestre Augusto ali, eu era a única de caixa. E aí eu vou te falar. Mas vou perguntar. A sua percepção, não só. Porque na escola de samba não é tanto o preço do instrumento, apesar de que, se você quiser se desenvolver, você tem que ir para casa e treinar, ou no que você tiver, né? Na mesa, Sim. no papelão, onde for, né? Mas a sua percepção de mais mulheres chegarem, que era mais difícil, o que espantava mais? É você chegar num espaço onde você não vê outra, né? Espanta, né? Porque você não está chegando num espaço fazendo uma coisa que você sabe. Você está tendo que aprender algo. Sem ter outra ali, você fala, será que eu quero isso mesmo? Será que vai dar certo? Que vai ter espaço? Que eu vou ser bem recebida, bem tratada? Assim, vai ser justo essa escolinha? O pessoal vai, de fato, me dar a chance conforme eu mereço? Ou só porque eu sou mulher eu tenho que fazer 2 vezes mais? Então, acho que é isso, sabe? Você olhar e não ter outra lá no meio para dividir isso. Você sentiu que você tinha que fazer 2 vezes mais? Não? Eu senti que eu tinha que fazer 10 vezes mais, né? Na minha vida inteira. E, infelizmente, isso não é uma brincadeira, é de verdade, assim. Toda a minha vida foi isso, assim, sabe? Ter que fazer muito mais que qualquer outra pessoa, assim. Dividir espaço com pessoas extremamente menores que você, em questão de experiência, em questão de querer mesmo. Até querer. Querer é uma coisa importante. Mas você era sempre abaixo desse pessoal, assim, sabe? Você era tipo a última da brincadeira a ser chamada para formar o time, era tipo isso. Na hora da queimada ficava só você. Só eu no final falava, vem aqui, vai. Melhor do que ficar sem um. Esse povo que deixava você sendo escolhida por último para o time da queimada, continua se correspondendo com você? Manda mensagem? Alguns eu excluí da minha vida por saúde mental mesmo. Mas outros, eu consegui. Outras pessoas, com o poder do convencimento natural, né? E muitas reconhecem. E eu acho que isso é importante, porque se a gente só parasse de falar com essas pessoas, a gente não está mudando o espaço, assim, sabe? Lógico que é a principal vontade, né? A gente só quer sair de perto. Mas é importante, para mudar o espaço, ter essa paciência de não ser validada. Eu percebi que de fato você merece estar aí. Não, mas manter o contato para ver se a pessoa não faz isso com outra pessoa, né? É verdade. Quando você acha que virou essa chave? Em que momento você começou a se sentir mais confortável, apesar de que você estava decidida? Isso é uma coisa fundamental, mas quando você acha que as nuvens começaram a se dissipar, que momento você se viu como, não, peraí, cavei meu lugar? Se eu falar para você que foi esse ano, você acredita? Não. Foi esse ano que eu vi, porque eu sempre teve essa nuvem assim, acompanhando, sabe? Teve essa nuvem acompanhando quando eu mudei de instrumento, né? Quando eu mudei de instrumento, quando eu fui para outra escola, quando eu entrei em fundo de bateria de escola que não tinha outra mulher, quando eu virei diretora de bateria, quando eu virei mestre de bateria lá na rua, né? Quando a gente desfilava ainda pela UESP. Mas assim, eu acho que a validação de a pessoa falar de verdade, tem um trabalho e é de fato competitivo, foi esse ano que eu passei na SPTV. Né? Antes do SPTV não era ninguém, talvez. Mas da X9, aí você... Como é que foi a passagem? Posso? Para a Imperatriz, né? Sim. Você já não, você não era... Você foi ser mestra só na Imperatriz, é isso? Como é que foi na Imperatriz. Na verdade, eu meio que fiz ao contrário o caminho, né? Porque na X9, passei acho que 15 anos na escola, né? Desfilando, né? Entre tocar e ser diretora. Mas o Fabiano Melodia, que é o intérprete da nossa escola, né? Da Imperatriz da Pauliceia, foi ele que me viu numa função que eu era ritmista da X9, mas eu tinha a responsabilidade de formar times para show. Então, tipo, a gente ia fazer uma apresentação, o mestre Adamastor, na época, me dava essa validação de formar o time. Na época não tinha WhatsApp, então tinha que ficar ligando para cada um, que era terrível. Aí ligava, perguntava se podia ir, avisava a cor da roupa, e que horário e tudo mais, e eu que fazia essa função, e quando não tinha um diretor, eu acabava ficando na frente, né, da bateria ali. E foi muito no susto tudo isso, né? E foi aí que Fabiano, que fazia show comigo, que ele era da X9 também, visualizou ali uma oportunidade e falou,
acho que dá para a gente arriscar. E eu fui para Paulicéia em 2015, né, em outra formação da escola, ser mestre de bateria, antes de ser diretora de bateria, porque normalmente o caminho é diretora, mestre, né? E aí, quando eu fiz esse desfile, não foi interessante para mim, porque eu sofri uma resistência muito grande da escola na outra administração. E aí eu falei, não quero isso para mim. Não, sair da minha casa, atravessar a cidade para passar isso, jamais. E aí eu entreguei o cargo depois da nota, né, depois da validação. E aí eu virei diretora de bateria na X9, que era a minha escola, minha casa, enfim. E aí fiquei os anos aí na X9 e aí voltei para Paulicéia em paralelo. Então eu era diretora da X9 e mestre da Imperatriz. Fiquei louca por um tempo, assim, mas hoje eu estou um pouco melhor. Hoje continua. Hoje melhorou? E nessa loucura? São 2 baterias, você numa função na outra, um desenho Sim. aqui, outro desenho lá. E todo mundo dava aquela força? Eu sempre tive, né? Teve colaboração para você não enlouquecer de vez e não confundir sim. as coisas. Falar, não, peraí, nenhuma das duas. Não, eu sempre tive um pessoal que me acompanhou, não só fisicamente, mas até dando força, né? Conversando, ajudando. Mas teve uma época que foi muito conturbada, que a gente dava ensaio na Paulicéia até as 4 da tarde do domingo, saía e ia para X9, dava escolinha na X9, terminava, começava o ensaio da X9. Então, eu saía da minha casa às 11 da manhã e chegava na minha casa meia-noite. Então, tipo, foi conturbado, mas sempre teve pessoas que acompanharam essa trupe, assim, né? Que ficaram loucos junto, mas sempre tive respaldo, né? Sempre tive pessoas do meu lado, assim, que faz as coisas não desistirem, não se perderem, né? Você, com essa loucura toda, você conseguia viver de música? Não. Então, você trabalhava com outra coisa? Sigo não vivendo. Sigo não vivendo de música. Escola de samba tem, né, essa questão, assim, que é muito mais amor do que profissionalismo, né? A maioria dos cargos. E eu sigo não vivendo da música. No momento, eu acabei de sair do meu emprego, mas não por opção, né? Mas é uma coisa que tem que ter um emprego em paralelo. Não dá para viver, pelo menos, de escola de samba. E eu ainda não tomei a coragem de viver da música, assim, porque eu sou meio apegada ao CLT, assim, sabe? Ao plano médico, essas coisas assim. Jornada dupla, né? Quer dizer, várias aqui, né, gente? A gente dá aula, não sei o quê, né? Aquela jornada, aquela loucura, né? Aproveitar e perguntar, você começou na caixa, na X9, e você passou por todos os instrumentos, qual foi essa sequência? O que você estava buscando? Teve uma polêmica recente com esse assunto, né? É inevitável falar, mas normalmente, na época que eu entrei na X9, na época, não a X9, mas a maioria das escolas, as mulheres tinham que entrar tocando chocalho. Né? Entrava uma mulher, quero ver a escolinha, toca chocalho. E, tipo assim, eu tenho a opção de não querer começar pelo chocalho, né? E é uma opção, eu de fato não quero, não tenho nada contra o chocalho. Pelo contrário, na minha bateria é um dos naipes assim, que eu mais tenho segurança, que eu mais admiro, né? Tipo a menina dos olhos, vamos dizer assim. E eu só não quis começar pelo chocalho e fui passando. Então eu comecei pela caixa, de lá eu mudei para o surdo de terceira, que é o meu instrumento mesmo. Já saí de repinique, mas também não é uma coisa igual ao chocalho, não é uma coisa que me desperta a vontade de desfilar de repinique, não é, mas eu tenho conhecimento, já desfilei em tudo, menos no chocalho, né? Então, eu desfilei em todos os naipes já de bateria, com exceção de chocalho e de cuíca, por falta de oportunidade mesmo, que eu tenho vontade de tocar cuíca. Uhum. Mas eu tive todas essas passagens em diversas outras escolas, além da X9, né? Então, demorei um pouquinho para sair da X9, mas quando eu saí em outra escola junto à X9, eu saí de outros instrumentos também. E qual o seu preferido? É a terceira, né? Surdo de terceira. Eu ia perguntar dele. Eu ia perguntar dele. Porque esse é o mais tem essa questão, né? Do instrumento de homem e tudo mais. Sim. Como é que foi ter esse direito de tocar o surdo de terceira? Então, na X9 eu tocava caixa e a caixa tem uma formação, né? Que fica algumas caixas ao lado do surdo de terceira. E, lógico, eu entrei sem saber o que era um surdo de terceira, não fazia ideia disso. E aí eu fui ouvindo o som e fui cada vez gostando mais, mas era um instrumento que não tocavam mulheres. Surdo da X9 não tocavam mulheres naquela época. Então, para tocar um surdo já era um problema.
Sim. Ah, tem. Sim. Então, para tocar surdo já era um problema. E o surdo de terceira, ele não é só um surdo, mas ele é um surdo que tem desenho. Né? Tem frases, tem que decorar as coisas e tal. Então, quando eu pedi, na época, para o mestre, ele falou, não, aqui não se toca surdo, mulheres não tocam surdo na X9. Aí eu falei, pronto, lá vou eu de novo. Peguei minha mochilinha da vontade, vamos embora. E aí o diretor de terceira tinha um bloco, Bruxa Tá Solta, bloco da Zona Norte também, e é um cara que mais abriu portas assim para mim, porque ele me pegou e falou, vamos lá no bloco, que eu vou te ensinar, quando você tiver craque, nós voltamos aqui. E ele em paralelo, né? Nós continuávamos ensaiando na X9, eu de caixa, ele diretor de terceira. Aí eu aprendi com ele, que é um exímio tocador de surdo de terceira também, e voltei para X9 com a proposta pro mestre. Falei, aí ele veio e falou, tá tocando bem, mano, tá tocando comigo no bloco, dá uma moral para ela, né? Se você pegar todos os desenhos aí, você vai desfilar. Mas daí eu tinha que pegar todos os desenhos, não tinha, tipo assim, nunca teve uma tolerância, né? E aí eu trabalhei porque eu queria muito isso, né? Mas aí que tá o ponto das mulheres. Nem todas querem tanto assim. Porque não precisa querer tanto assim. Você pode só querer. Não precisa ser tanto. Eu quero, mas não quero tudo isso. Eu quero, ponto. Né? E ela pode, tocando, querer mais. Ela não precisa chegar querendo tanto, assim. Eu acho que esse que é o problema. Na verdade, eu acho que assim, essa necessidade dessa dedicação 10 vezes mais, sim, na verdade, eu acho que te fez estudar mais e, consequentemente, te deu mais qualidade, né? Então, isso foi um fator que somou, né, nessa galgada de partir para diretora e até mesmo mestra, né? Ele tinha um respeito maior da galera da bateria por você estar com o surdo de terceira, tinha esse reconhecimento, ou era comentado ou não? Não, demorou, né, para ter, porque você tinha que decorar tudo, depois você tinha que decorar com o processo de formação do surdo de terceira, independente de quem seja que esteja tocando, você demora para pegar todo o molejo, né? Primeiro ano você desfila meio duro, desfila tenso, porque é a primeira vez que você está tocando aquilo. Segundo ano você começa a melhorar, no terceiro você começa a tocar mais livre. No quarto que você tem mais uma liberdade de, por exemplo, ter a oportunidade de virar um diretor, dependendo do desenvolvimento, né? Para ficar pronto naquele instrumento demora. E para mim, eu não tinha esse tempo, né? No segundo ano eu já tinha que estar como se eu estivesse no quinto, né? Então isso era a parte mais chata, mas assim, acabava sendo um combustível. Para mim funcionava dessa forma, mas eu sei que não funciona assim para todo mundo. E vieram outras mulheres, assim, depois que você deu essa desbravada? Ou não? Você continuou sendo o gato pingado ali? No surdo de terceira, não. Fiquei um tempo sozinha lá. Vieram mais mulheres, mas quando eu virei diretora da X9 em 2016, eu fui dar minha primeira escolinha de bateria já desesperada, porque eu falei, não vai vir ninguém aprender comigo, porque é meu primeiro ano, ninguém vai querer dar moral. De inscritos, eu não lembro o número total, mas de mulheres eram 66. Eu nunca esqueci esse número. Não veio ninguém, né? Senão não ia caber na quadra. Não, eu tinha 14 surdos. 14 surdos para 66 pessoas. Era um pouco difícil essa matemática. Então a gente inventou de tocar na parede, aí tocava no chão, aí pegava baqueta de caixa, porque não tinha 66 baquetas de surdo. Né? Então a gente foi se adaptando, fazendo turmas, horários, e deu tudo certo. Assim. E eu senti que era porque elas viam outra mulher ali e sentiam esse espaço aberto, sabe? E muitas vieram falar para mim, eu não quero desfilar, mas eu quero poder aprender. Depois mudaram de ideia. Algumas desfilaram quando falaram que não queriam, mas elas tinham essa liberdade de poder aprender, sabe? Só por aprender, assim, como qualquer outra pessoa. Não precisava querer tanto, né? Que nem a gente estava falando agora há pouco. Elas queriam um pouco, mas quando viram uma mulher ali, esse querer virou uma atitude, né? Sim. Deixa eu perguntar duas coisas, aí você faz como você quiser. Uma, eu não sei se a gente já falou, que você está vendo, você está contando umas histórias, que eu perguntei quando você sentiu que as nuvens começaram a se dissipar. Você está vendo que as nuvens começaram a se dissipar bem antes? Dissipar, que eu digo totalmente, alto, né? Sim. Você consegue perceber que você já era um imã? Sim. E a gente tem que se reconhecer e a gente tem que se espelhar em alguém, em alguma coisa. Sim. Mesmo quando não tem quem, alguém se viu. Sim. Nem que tenha sido na televisão, alguém te levou, né? Então você foi se dissipando aos poucos. A tempestade foi acalmando e foi clareando o céu.
duas perguntas. Uma eu não tenho certeza se nós já falamos que a swing da Pauliceia é nota 10, nota máxima. Não, nota 10 não, nota Ufa. 40. Nota 4,10. Nota 40, tá bom? Importante. E outra. Então são três coisas. Swing da Pauliceia, escolinha. Que eu já te perguntei isso, se você sente que as aulas que você deu na vida, a pedagogia que você deu, em outro lugar, te faz ter um outro tipo de treino ou de modo de acessar esses ensaios que vocês têm. E depois a Mazé está impaciente. Falou se pode. Já que ela falou se tanto você pode mostrar a caixa. da caixa, poder, né? Poderia mostrar A o cílio de caixa, terceira também, não é? Terceira. Você pode mostrar. Faz o que quiser. Mas acho que você quis perguntar se tem uma didática própria. Você criou um jeito de ensinar? Não, a didática mesmo, né? Na verdade, assim, como tem sempre esse lance de se preparar mais, né? De ter que ter mais e tudo mais, eu busquei fora de casa outras metodologias, né? Então eu fui para Vila Maria, que tinha uma escolinha extremamente tradicional, tem ainda. Fui para várias outras escolas que me abriram portas de conhecer os métodos de ensino. Né? Para você fazer o seu, né? Vai pegando Exatamente. aquilo, Eu fiz um quebra-cabeça de vários diretores de bateria, e infelizmente eu falo diretores, não diretoras, porque não tinha, né? Então eu tentei chegar na Mancha, que foi onde eu conheci a Tamara, que foi a primeira mulher diretora de surdo de terceira do meu conhecimento. E eu tentei ficar mais próximo, mas não tinha tempo, né? Que os ensaios eram no mesmo dia da X9 e a gente não conseguiu se encontrar naquela época, mas a vida depois fez a gente se encontrar, hoje a gente trabalha junto no Bloco do Pagu. É uma honra para mim, porque ela foi uma referência muito forte para mim, junto da Thalita Badia, que era diretora de chocalho, e a didática dela com o chocalho me fez trazer para a terceira também. Porque didática, independente do que você está ensinando, tem coisas que a gente vai repetir, né? Então, eu sou professora de educação física, não parece, mas eu sou. E eu dei aula, né, para escolas. Ela também. Todo mundo levanta a mão. Eu dei aula em colégio, mas assim, foi rápida essa passagem, porque eu já mudei para o mundo administrativo, né, para o setor administrativo, e procurando o CLT e o plano de saúde. E aí, isso também me deu muita metodologia para trabalhar com crianças que vinham para a escolinha, né, que é uma parte que me encanta muito, assim, crianças. Me toca bastante, né? Eu sei que a minha missão principalmente com as mulheres, de abrir essas portas, mas bateria mirim, essas coisas sempre me chamam muita atenção. E vinha muitas crianças, assim, eu sempre andava muito com as crianças e trazendo essa música, assim, daquele lance que eu falei, de abrir essas portas e da criança poder se expressar, né, numa outra forma. Então eu tenho essa metodologia de vida, né, que a gente aprende, e as que eu fui buscar mesmo, descaradamente. Falei, eu estou aqui para ver como que você ensina, porque eu quero ensinar a outras pessoas. Isso, né? E tudo bem, né? Quanto mais você dissipa o seu conhecimento, maior ele é, na minha opinião, né? Sim. Mas na sua bateria agora atual tem bastante mulher, né? Muitas. Gente, eu fui assistir... Estava lá quando ela saiu no sambódromo. Tem bastante. A gente, né, já vi várias vezes, mas tem bastante, né? Sim, Eu acho que, cada vez tem mais. acho que tem a sua influência também, e a presidenta, né? Presidenta mulher, Mara, né? sim. É Um espaço, né? Vira um espaço confortável. As pessoas se reconhecem, né? Sim. Porque falta isso às vezes. Né? Exatamente. Nem, como você falou, chega no lugar, não se reconhece, então não fica, né? Sim. Nem todo mundo tem esse, eu vou ficar aqui. Sim. Não, fica um espaço mais confortável para todo mundo. E cada ano a gente ganha mais mulheres e a gente fortalece um grupo, né, nosso, Swing das Minas, a gente colocou lá o título e compartilha vários tipos de informação, assim. Fantasia precisa de um top, alguém tem top para emprestar, dessas coisas assim, até as mais sérias, né, que precisa compartilhar. Então, é importante ter esse espaço, assim. Queria que todas as outras tivessem, assim, todas as outras escolas, né. Vai chegar. Acho que uma coisa que você traz, né, dessa importância na CLT, né, trazer essa segurança, e aí me faz pensar se mesmo não tendo essa dedicação exclusiva à música, você conseguiu alçar voos tão altos, imagina se tivesse. E aí uma coisa que eu queria te perguntar, nós as gemas,
cada vez que a gente sobe no palco, a gente desce com uma energia diferente, com, né, uma empolgação diferente. Cada momento de estar aqui diante de pessoas desconhecidas é único e traz uma emoção. Isso, né? E aí eu queria saber de ti, como que é para ti hoje, depois de tanto tempo na música, se ainda dá esse friozinho na barriga, e como que foi também receber o resultado. Você, 4 e 10. Sim. Isso eu acho que é muito relevante. Podia falar um pouquinho sobre isso? Sim. Eu acho que você falou do palco, né? Quando a gente desce pro palco, ou qualquer tipo de apresentação, que seja sem palco, né? Que a gente fala palco para explicar o que é apresentação. Mas tem sempre que ter, né, essa ansiedade, essa expectativa, saber quantas pessoas vão estar assistindo, se tem alguém ali que vai ser tocado. Porque uma coisa que aconteceu na pandemia, eu me vi perdida, porque agora, por exemplo, março até junho, eu viro uma outra pessoa, que eu não sei quem sou, mas com junho, quando começam os ensaios, escolinha e tudo mais, eu ensaio de segunda a domingo. Então, segunda no Império, terça não sei aonde, todo dia tem uma escola de samba diferente. E aí veio a pandemia e não tinha nada. Tinha minha casa, eu conheci minha mãe, ela é super legal. Aí eu falei, nossa, que legal, vamos, né, se conhecer. Conheci meu pai também, que a gente não se via, parecia um hotel, como ele diz, ele gosta de falar. Então, o hotel só servia comida e cama. Né? A gente ficou muito próximo, mas é uma coisa que eu fiquei assim, o que vai acontecer da minha vida agora? O que eu faço, assim? E eu vi que na minha bateria tinha muitas pessoas passando pela mesma coisa. E aí a gente inventou o ensaio online, né? Inventou não, né? Seguiu outras pessoas que foram fazendo essas plataformas, inventou de fazer e deu super certo. A gente recebeu vários feedbacks de, pô, você tá salvando a minha vida, assim, porque eu tava sem perspectiva, eu tava pensando besteira, eu queria fazer besteira, enfim. E aí eu sinto, quando a gente desce pro palco, a vontade de estar tocando alguém dessa forma que eu falei, assim. Será que vai ter alguém que vai, de alguma forma, ser mudado nesse momento, assim? E eu acho que quando a gente parar de sentir essa ansiedade, alguma coisa está errada ou a gente está morto, né? Então, eu fico sempre ansiosa na hora de entrar. Hoje, lógico que a gente tem mais experiência, vai ficando mais tranquila, não vai ficar passando mal nem nada, mas na hora rola aquela... Borboletas. Então, essa parte, eu acho que tem que ter, né? É gostoso de ter, né? A segunda pergunta, eu não lembro o que era. Foi terrível passar por isso. Foi terrível porque a apuração do Carnaval de São Paulo ela começa às 4 da tarde, do especial, né? Aí depois vem o acesso. E depois vem o acesso 2. E aí houve um atraso entre elas e a nossa que começaria às 8 começou quase 9h30, eu acho. Nossa Senhora. Eu cheguei no AMB, que a minha porta, né, as portarias ali para nós abriam às 8, eu cheguei no AMB às 6. E é sobre, fiquei sentada lá. Aí assisti as outras apurações e tal, e a nossa escola, como foi a primeira a desfilar, era a primeira nota, e a bateria foi a segunda nota a ser lida. Graças a Deus. Eu não sei se eu duraria até a última, assim. Mas sempre é muito... Né, quem sabe o trabalho que foi feito, mas a gente nunca sabe o que passa na cabeça do jurado, se aconteceu algum evento que ele entendeu diferente, que na nossa cabeça está muito claro, mas uma pessoa que está vendo pela primeira vez é uma outra coisa. E a gente acha que sabe de tudo, mas 130 pessoas tocando, tem alguma coisa que você não viu. Né? Não tem como seu ouvido ser tão absoluto. Então a gente estava muito confiante do trabalho, mas mesmo assim, estava desesperada. Então foi muita ansiedade, tanto que o vídeo da apuração, graças a Deus, não tem um telão mostrando aqui. Eu estava tipo, afastada do povo, tipo, parecia que eu estava em Nárnia. Quando saiu a nota, eu já estava mexendo no celular, estava conversando com o amiguinho do lado, fazendo já, né, dando risada e tal. Mas até ela aí, eu não dormia, não comia, não... É terrível. Não pode fazer isso com a gente. Começa pelo acesso 2 na próxima, pelo amor de Deus. Aí eu vou só pegar um gancho com uma parte dessa resposta que você fala dos ensaios da pandemia. E eu fiquei sabendo que tem um tal de chocalho mudo. Sim. Que história é essa? Então, na pandemia, quando aconteceu isso de ensaiar, eu tenho a infelicidade aí de morar num apartamento de 40 metros quadrados com meus pais. A minha mãe tem 70 anos, né? Então, obviamente, ela não gosta tanto de barulho assim. Todo momento, né? Barulho, né? Porque quando você está ensinando alguém, tocando, você não está fazendo música, você tem que parar, voltar, enfim. E aí eu inventei de fazer os ensaios online via Zoom, que era uma plataforma que todo mundo usava na época, e
E eu falei, como que eu vou ficar dando ensaio online, domingo, o dia inteiro, tocando na orelha da minha mãe? Já não basta que ela não sai de casa por causa da pandemia. E aí, conversa com a Contemporânea, eu conversei com o seu Roberto, falei, pelo amor de Deus, me ajuda a achar uma solução para esse impasse que a gente tem, né? E aí a gente entrou com a linha de estudos, né, de percussão muda, que está aqui. Primeiro a gente inventou isso aqui que tem 12 polegadas para simular caixa EPI, que também serve para surdo, serve para instrumento de mão. Aí criamos com um aro que igual do instrumento aqui, né, fiel ao instrumento, para fazer o rinshot e tal. E aí a gente foi dando aula com esse instrumento mudo. Deixa eu ver se tem uma baqueta aqui pra... Ele não sai muito som. Esse aqui é um dos primeiros protótipos, por isso ele sai mais som e é também desgastado, né? Porque eu usei só um pouquinho na pandemia. Então, tipo, ele sai bem menos som do que você tocar num instrumento, né? Então, essa foi a primeira felicidade que a gente teve. E aí, junto à minha noiva, que é minha diretora de chocalho, né? A gente foi criar o chocalho mudo, né? O famoso chocalho mudo. Falei que eu não toco chocalho, né? Vocês entenderam essa parte. Mas ele não sai tanto som. Mas ele tem que sair algum som, porque senão você perde o andamento, obviamente. Então a gente tentou criar com isopor, tentou criar com... Você não tem noção do que já saiu aqui, antes de sair ele, né? Então ele saiu e ajuda muita gente, porque na pandemia a gente precisava fazer só dessa forma. Mas pós-pandemia, quando a gente faz escolinha, o pessoal tem que treinar em casa. Aí você imagina o fulano entrando lá na escolinha de bateria. Ah, mãe, eu comecei na caixa. E leva a caixa para dentro de casa. Aí depois reclama que a mãe não gosta de escola de samba. Então, assim, tem todo esse lance. Tem morar em apartamento, tem cachorro. Meu cachorro, quando começou a pandemia, ele falou, ó, ou você ou eu. Você escolhe. E aí, quando veio isso, a gente conseguiu. E aí a gente fazia horários, assim, das 2 até 7, 8 horas da noite eu trabalhava, né? Então, primeiro horário era chocalho, segundo horário tamborim, depois caixa. Só o meu microfone ficava aberto, ou só do diretor que estava, né, dando a escolinha ou o ensaio. E aí eles faziam com o microfone deles desligado e acompanhando. Porque se você ligar tudo, vira, sim, infelizmente, aquela bagunça que o sincronismo da internet não trazia. Então, acabou vindo aí o chocalho mudo. Existe também o tamborim mudo também. Só que não foi uma criação minha, foi do Alemão e do Buiu, que são do Mocidade e do Rosas de Ouro. E acabou virando uma linha inteira. Então dava para você ensaiar tudo em casa, né? E ajudou muita gente, graças a Deus. E hoje isso está disponível para venda, sim, pela Contemporânea? Na Contemporânea. E isso não te tirou da CLT, mulher? Patentear isso aí. Não, essa parte a gente fez um acordo legal lá e eu vendi, antes da Contemporânea, eu vendi para os alunos, né? Então a bateria da Paulicéia teve um valor completamente diferente do que ele é, para que todo mundo tivesse e a gente pudesse usar e tudo mais. Aí nas redes sociais da bateria, depois, né, a gente fala no final, mas tem os vídeos da galera tocando, a gente botou todo mundo junto e juntou o vídeo, mas deu sim muito certo e foi, eu acredito que mais um instrumento salvador de vidas aí nessa pandemia que foi difícil. Porque realmente, acho que assim, é uma coisa que não necessariamente agora com a pandemia, com essa questão, né, atende, né? Sim. Ele resolve uma questão, dessa questão do ensaio em casa, Sim. Nem sempre você está ali para se apresentar, você precisa ter a noção, a base daquilo que você está fazendo, mas é uma baita ideia para estudo. Sim. Genial. Tem que sempre estar estudando, né? Eu, por exemplo, na minha casa não tenho espaço para ter instrumentos. Se eu tiver um surdo, entra o surdo e eu saio. Então eu tinha que ter alguma plataforma para ensaiar, para estudar, para decorar coisas. Esse ano eu saí em 7 escolas. É insano, assim. Então tem coisas que você precisa parar para lembrar, para fazer o desenho, ver um vídeo. E aí isso me ajuda, assim, 200%. Massa. Eu vou virar uma chave aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida, e pedir para você mostrar o seu amor, né? 2 amores, a caixa que você trouxe, o terceiro é outro. E se alguém quiser fazer alguma pergunta... Tá aberto, tá? Desculpa, a gente... Pode fazer. Sem fio, microfone sem fio. Aonde? Eu vou aproveitar para fazer uma, então, enquanto vocês pensam. Pode ser? Posso fazer uma, então, enquanto eles pensam? Tá desligado. Não sei porque desligou, E, assim, uma coisa que me chama a atenção são a relação entre 2 coisas. A hierarquia natural dos instrumentos que homens e mulheres deveriam passar
para chegar para tocar um surdo de terceiro ou um repinique, né? Sim. E o fato do preconceito com mulheres tocarem baterias não só de samba, mas percussão em geral. E aí eu te pergunto, assim, como é que você vê essa relação? Você falou, nem todo mundo quer. A vontade é muito importante, né? E aí eu penso assim, essa vontade também é muito polida pelo preconceito. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, voltando ao assunto da mulher, né, na bateria, e também desse uma sugestão para mulheres que querem tocar o repique, mas vão receber um não, né? Eu só uma coisa que eu gosto de falar sempre que eu tenho a oportunidade é que a gente, no mundo atual, parece que virou uma chave que todo mundo pode opinar o ódio gratuito, né? Então, virou bonito, de repente, falar coisa que você não repetia nem pro seu espelho, né? Mas agora a gente pode. Enfim, não vou entrar em tantas partes que eu gostaria de entrar, mas não é mimimi. O espaço para mulheres é diferente. E se você não é mulher, não fala. Não fala porque você não sabe, entendeu? Então, o que aconteceu que eu comentei, de polêmica e tal, fica muito confortável para você, como homem, opinar que não é assim, que não é tão difícil, que hoje em dia é diferente. Você não sabe. Então, acho que assim, não é mimimi, existe sim espaço de fala errado, né? Quando a pessoa embarca numa onda que acaba denegrindo, né, essas lutas, mas o caminho normalmente é esse. É mais difícil para nós mulheres. A gente tem sim que provar, e não é só, infelizmente, na percussão, na música, é em vários outros espaços, né? E tem cada vez mais mulheres querendo romper essas barreiras, né? Ou como eu falei lá na reportagem, arrombando as portas. Mas é um espaço difícil, é diferente. E é o que eu falei. Às vezes a gente... Sabe quando a gente paga academia, assim? Eu quero ficar mais magra. Em 2023 eu vou emagrecer. Mas eu não preciso querer tanto, eu não preciso virar bodybuilder, assim, virar campeonato de musculação. Eu posso só querer emagrecer, passou 3 semanas, eu vou cancelar meu plano porque eu não quero mais. Pode ser assim na música também. Eu posso comprar um violão, eu lá, não era como eu imaginava, eu não vou mais, vou vender. E tá bem, tá tudo bem, sabe? Eu acho que isso é o mais difícil, porque a gente precisa querer demais, a gente precisa ser totalmente imersiva naquilo, a gente precisa ser extremamente competente ou não. Isso vai desde dirigir um carro, né? Que se tirar a buzina da mulher, não sei o que lá, entendeu? Essas coisas assim, eu tô cansada e eu tenho certeza que todas estão, mas é um espaço, sempre é diferente. Começa diferente. E nem todo mundo tem que ter a disposição de fazer ele ser um espaço normal, comum, enfim. Né? Eu tive toda a disposição do mundo, e espero que todas as minhas exposições tenham mantido portas abertas para que outras venham igual a academia, fazer e desistir, tudo bem. Mas nem todo mundo está com saco para ficar fazendo isso, sabe? Falando português bem claro, assim. Então, o paralelo que eu faço em relação a homens não é porque é mimimi, é porque simplesmente você não passou por isso e é sobre, sabe? Posso falar uma coisa rapidinho? A mestra está falando sobre uma reportagem que ela deu, que ela fala sobre essa coisa de arrombar portas, né? E acho que é esse lugar, né? Por que uma porta precisa ser arrombada por uma mulher para que ela possa adentrar aquele espaço? Por que tem que ser brigado? Né? E quando eu falo brigado, é de luta mesmo. Por que eu tenho que brigar por esse espaço? Porque se eu tivesse um cromossomo diferente, essa porta se abriria. Ela não estaria trancada com trava de ferro, né? E isso cansa mesmo, né? A gente ser emocionada, a gente ser histérica, a gente ser, sei lá o quê, cansa, né? Como é importante que a vontade e o querer, que não precisa ser um querer tanto, mas que a vontade de cada pessoa seja respeitada por cada ambiente e por todas as pessoas que estão em volta, né? Eu quero começar a tocar o caixa, eu quero pular o chocalho, eu gostaria de aprender este instrumento, né? E isso ser respeitado, né? E eu só tenho a agradecer, eu vou, né? Foi muito emocionante, né? Eu conhecia muito pouco sobre você ano passado, a gente escreveu esse projeto no ano passado.
né? Então, a gente está falando de um ano de pensamentos aí, né? De como será que vai ser, né? Então, eu fui ver, fui procurar, fui assistir vídeo, né? Minha mãe já tinha alguma proximidade com você por conta do ano que o Ilu ensaiou lá na Imperatriz e teve, né? Foi tema da escola. Então, é muito emocionante ter uma pessoa como você. Eu te falei por mensagem, repito agora, para o Gabriel filmar, né? Como é importante isso, ter pessoas que vêm com essa escrita no seu destino, né? Que vão abrir caminho para outras, né? Que vão ser as primeiras em muitas coisas e que vão ser não só as primeiras, às vezes nem são, mas que elas vão ser, com certeza, as mais insistentes. Então, o seu querer, que não foi o querer só um pouquinho, foi um querer muitão, né? Arrombou a sua porta e trouxe 66 para a sua escolinha e trouxe várias outras mulheres na responsa, né? Assim como não vou deixar de puxar a sardinha para as irmãs Sinter ali, né? Que abriram um caminho para muitas mulheres tocarem nessa cidade de percussão. E isso é um caminho difícil, mas é um caminho que é bonito, porque não pelo sofrimento, porque eu acho que isso é muito desnecessário, aprender pelo sofrimento, a gente não precisa mais, né? Enfim, a gente pode aprender pela gentileza e pelo compartilhamento, né, pela generosidade. Mas é bonito porque você vê uma mulher, né, como ela, que o destino foi se desenrolando ali na frente dela e ela foi agarrando tudo. Entrar na avenida, ganhar 4/10 com a bateria dela e ser campeã, bicampeã, tricampeã, é incrível. Então, isso a gente só pode se orgulhar e a gente tem que observar que essa história está sendo escrita agora. Você já é a história do samba de São Paulo. O que você falou, que eu só queria pegar o gancho, sobre não precisa ser sempre suada, né? Dolorida. Então, quando eu tô arrombando a porta, obviamente não é fácil. Várias vezes, como um ser humano, eu também pensei em desistir. Pensei, será isso mesmo que eu queria, enfim, tudo mais. Mas quando a gente passa pela porta e sabe que vai continuar aberta, faz valer a pena. Eu eu quero deixar eternizado que a gente não precisa sofrer tanto para valer a pena, assim, sabe? Então que as outras que venham não precisem passar por essas coisas para ser tão gostoso quanto foi, assim. Então a hora que no final da entrevista, como a gente estava falando, eu chorei, lógico que é emoção de desfilar, carnaval e tudo mais, mas por esse cansaço de toda hora e tudo mais. Mas na semana seguinte, que era o desfile do grupo especial, eu estava no AMB, né, no hotel lá, então toda hora uma mulher que parava, toda hora. Assim, eu não conseguia ir até a baia de uma bateria, não conseguia almoçar, não conseguia, sem alguém me parar e falar obrigado, sabe? Então, tipo assim, é incrível, sabe? Faz valer a pena, faz falar, feito. Posso morrer. Mentira. Mas que a gente vai tudinho para a bateria da Imperatriz. Isso. Mostra esse poder para nós aí, então, mulher. Essa escola tem sotaque, as baterias, não tem? É sotaque que fala, que aqui de Paracatu a gente fala, né? A levada, né? A levada caixa, Sim. a Pauliceia tem alguma coisa... A gente busca padronizar, né, desde que a gente entrou, para uma levada que não tenha muita acentuação, né? Tem outras, tem ufada, tem mais acentuação, mais ênfase em algumas notas, repete mais, né, dão notas duplas. A Pauliceia, ela trabalha com uma proposta de menos acentuação nas caixas para que o resto dos outros instrumentos se sobressaiam. Principalmente o chocalho. Chocalhos do mundo. Eu gosto de vocês. Tá lá? Mas eu ia falar no surdo, na hora que a gente for tocar todo mundo, eu toco, senão vai ficar um pouquinho sem sentido. Alguém quer perguntar alguma coisa para a mestra? Um monte de cada vez, por favor. Já tem escola de média. Está formando umas mestras, mulheres, não? Então, é polêmica essa pergunta, porque talvez muitas mulheres tenham sonhado em ser mestre de bateria igual eu, em silêncio.
sabe? A partir do momento que eu pisei na X1 paulistana, eu falei que eu queria aquilo, mas eu falei pra mim, e constantemente eu brigava comigo mesmo, tipo, para de viajar, não existe outra, que loucura é essa? Mas ao mesmo tempo, não, o que eu quero, eu não me imaginava ser a primeira, jamais, nunca, mas eu imaginava eu nessa posição. Todo o tempo que eu trabalhei pra isso, assim. E eu sei que tem mulheres que pensam assim, em silêncio, e vejo hoje, sim, em alguns talentos, vejo mulheres que tinham tudo para ser e não querem, né? Então, eu brinco muito com a Thalita Badia, da Vila Maria, vamos dar tudo certo para você ser, inclusive antes de mim. Mas é uma coisa que ela não tem vontade, ela quer ser diretora de Chocalho para sempre, tá tudo bem, e graças a Deus que ela quer, porque ela é exímia no que ela faz. Mas eu acho que hoje tem, sim. Eu espero que tenha alguma que saia da Pauliceia. Assim. Tem umas meninas, né? Tem, e ótimas, assim. Tem várias que querem mais do que tocar, já dá pra ver, assim, sabe? Você já sente. Você não precisa que fale, você já sabe, né, qual que é o batimento do coração. Mas eu não sei o quanto você percebe, porque tem coisas que a gente não percebe quando a gente está dentro do furacão. Mas vamos para 22. Ali, conforme, né, vai montando e tal, aí chegou uma hora que ia passar a sua bateria. Muito antes começou a se fazer silêncio. E a mulherada falava, agora já vem. Tinha gente que estava meio cochilando, me avisa quando chegarem. E aí fizeram um corredor, assim, você não deve ter visto, seus sitinistas não devem ter visto, porque na hora H é muita... Tá todo mundo cego. É muita concentração, tomara, né, muito foco, mas era um bochicho e todo mundo assim. Nossa, um monte de gente cochilando, porque demora. Todo mundo levantou. Quem não levantou, porque estava dormindo pesado, ou porque tinha acabado de sair da avenida. Você tá falando na saída de 22, aqueles frio. 14 graus em Interlagos, que tem muitas árvores, né? Só que não. Então você imagina o vento daquele lugar. Foi. Mas foi assim mesmo, em silêncio, sabe quando? Sei lá. Quando ó, agora presta atenção e vou dar as notas. Aí assim. Todo mundo foi ficando, e estava meio escuro, né? Sim. Vocês foram passando, vocês nem viram o povo, tudo formando todo bochicho, gente. Foi sim. Eu queria aproveitar e falar desse ano, 22, a gente ainda estava na UESP, né, desfilando na rua, né, a rua que a gente fala, né, carnaval mais, até mais tradicional, na verdade, que é onde começou, enfim. Quando veio a proposta do Magu, que é o nosso carnavalesco, sobre o Ilu Badimi. Nossa, mas isso é carnaval para o Embi, não é carnaval para a UESP, né? E aí ele, não, mas tem que ser, que a gente vai chegar no Embi com elas e tal. E aí veio a pandemia. Então eu lembro na época que a bateria lançou uma hashtag que era Ilu no Embi. Que a gente, por causa do Ilu a gente ia chegar no Embi. E aí com a pandemia eu tive uma coisa muito legal que chama tempo. Normalmente não tinha, né? Então eu comecei a imergir no Ilu Badimi. Eu lembro. Mas eu emergi de uma forma assim que eu juro por Deus que eu achei que a Mazé, por exemplo, ia falar: minha querida, você não tem mais nada para fazer da sua vida, que é um livro, eu te indico um livro. Eu passei tudo que passou, me respondeu todas as vezes, então foi educado. Mas uma coisa que é legal, porque, por exemplo, o Ilu, quando desfila na sexta de carnaval, desde que eu entrei no carnaval, eu nunca tive uma sexta-feira de carnaval livre. Então eu nunca vi o Ilu desfilar. Então, a gente vê por vídeos, a gente já tinha assistido no Sesc, enfim. No dia que foi avisado que ia ter o enredo, eu fui na apresentação. Mas vocês imaginam assim a minha cabeça, né? A gente estava com uma escola promissora para acessar o AIB, que é uma escola com investimento, com pensamento entregue a subir. Eu era a única mulher mestre de bateria, tendo que levar a escola para o AIB, falando com um enredo desse peso. E aí, na hora que você está falando que passou, a gente teve na UESP a gente teve um atraso, nosso desfile era 2 da manhã. A gente teve um atraso só de 4 horas. Então, você imagina a minha bateria que chegou lá às 11, desfilar às 6 da manhã. Eles já não aguentavam mais. A minha família já tinha sido xingada, todas as gerações dela, né? E a galera tava com muito frio, porque foi em abril, né? Então tava muito frio. Quando a rainha apareceu com aquela roupa de biquíni, eu falei: meu Deus, Senhor Jesus, tá ruim pra mim, imagina pra ela. Mas assim, quando a gente passou por ali,
Eu nunca vou esquecer, né, que quem estava bem ali no corredor de antes de entrar naquela travezinha, né, do Carnaval de São Paulo, foi a Beth. E aí ela veio para mim e falou assim, boa sorte. Mas aquilo teve um peso assim, muito pesado mesmo, assim, que eu falei, será que eu vou ter cacife para representar? Eu estava simplesmente na bateria de um bloco extremamente tradicional, com milhões de mulheres na bateria. Como que eu vou representar isso, assim? Então foi um carnaval pesado no sentido de importância, assim. Então chegar no AMB como primeira mestre de bateria, pisar no AMB, depois disso, lá vou até ser no estágio de ser fácil, assim, sabe? E na avenida desse ano, de um lado da avenida estava a Mazé e do outro estava a Beth. E isso para mim foi bem no final, né, da avenida ali. Foi tipo como uma coroação, que elas estavam lá antes de eu entrar e elas estavam no final. Chore, né? Elas estavam no final da pista, assim. Então, tipo assim, abriram as portas, depois de tantas portas que vocês já abriram para mulheres, e vocês estavam ali para encerrar aquele ano de abertura de portas, de arrombamento de portas e tudo mais. Então foi um carnaval que eu nunca vou esquecer, e sempre vai ficar na minha memória essa imagem, né, de cada um em uma ponta, né. No caso da Beth eu ainda consegui até a grade para dar um abraço nela. A Mazé estava do lado do jurado, aí não teve como, né? Aí ela ficou para uma próxima vez. No ano que vem eu vou te mostrar qual setor você pode ficar. Mas assim, eu consegui, a Beth veio do lado da minha mãe, ela tava. A minha mãe nunca foi na EMI, né? Tipo assim, não acompanha ensaio, não vai, não é uma coisa, né? Não tem nada contra, pelo contrário, dá uma força, mas não frequenta, né? Então, a Mazé, Beth, minha mãe, coração não dá, né? Mas graças a Deus eu saí viva e no SPTV. Vou aproveitar para explicar, não sei quem sabe aqui, né? Mas o que ela está falando é do bloco Afro Luoba de Mim, que sai todos os anos no carnaval, formado exclusivamente por mulheres. Né? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 integrantes desse bloco, que é a Mazé. Não, a Mazé saiu. A Mazé era a Mazé, a Nenê. Né, e a Marília é uma das cantoras. A Mazé é uma das fundadoras desse bloco e ela dirigiu a bateria do bloco por muito tempo, né? Então ela formou muitas mulheres na percussão, né? E enfim, né, como eu falei das minhas irmãs Cintras e agora tem essa mulher aqui do nosso lado também, muitas mulheres mais vão vir, inclusive as inscrições já estão abertas para a Imperatriz da Paulicé, né? Em maio a gente começa as inscrições para a escolinha. E aí, só seguir nas redes lá que vai estar tudo certo. A Imperatriz podia... Você vai fechar as portas. Vai ter que ter mais. Ela só podia vir para a Zona Norte, a Imperatriz. Você quer dar ideia? Você quer dar ideia para a Mara? Porque eu estou topando, eu atravessar a cidade toda vez. Faz uma filial, lógico. Uma subsede ali, né? Subsede. Eu ia. Desbravando Vou falar uma muito. coisa para vocês. Se você está ali, se você quiser chamar os meninos, as meninas, que eu não enxergo daqui. Eu queria que eu só enxergo Eles estão indo, manchas brancas, é isso. Não que eu não gosto de óculos, tá? Enquanto eles se preparam, Rafa, tem alguma coisa assim, que você queria ainda pontuar, enquanto eles chegam aqui no palco? Que a gente não perguntou e que você queria ter falado, assim? Não, eu só queria aproveitar, né, o espaço, porque eu sou muito... Como mestre de bateria, parece tudo muito bonitinho, né? Mas eu sou extremamente chata. Eles sabem, ainda bem que eles estão aqui, não ali, porque eles já estão tipo... Então, assim, é difícil aguentar por esse lance da excelência, mas a gente trabalhou muito, né? Esse ano, quando parou na pandemia, estou quebrando o cenário. Quando parou na pandemia, a gente continuou trabalhando, então eu só queria aproveitar o espaço para agradecer meus diretores, meus intimistas que estão ali, principalmente Fabiano Melodia, que foi a pessoa que olhou e falou, você. E ele não desistiu, porque depois de 2015, quando eu saí, ele foi de novo e ficou insistindo. Ele fez 4 vezes o convite. E aí ele me levou para almoçar, e aí eu aceitei. O problema era só começar dali. Ele não começou no almoço, então, certo? Mas é uma pessoa que eu queria agradecer, assim, por ter visto, né, por ter acreditado, por ter sido uma pessoa que alavancou isso, e obviamente a toda a Imperatriz da Paulicé que não me aceitou só, né, mas confiou no trabalho, né. Então acho que é só
estender, porque eu acho que agradecer normalmente a gente não tem muito o hábito de fazer, né, na vida, assim. Então, eu quero agradecer todos esses aqui que estão aqui e todos os outros que tiraram 40. Nossa, esperar as notas do seu, né? São de sua responsabilidade, né? Queria botar alguém de dublê nesse horário, porque, nossa senhora. Deixa eu dormir. Só um negocinho que eu vou dormir um dia inteiro, depois você me conta as notas. Nossa, mas a gente também ficou esperando, viu, que não saiu na hora. Toda hora eu olhava e falava, mas cadê? Cadê esse? Cadê? Aí ela perguntou, já saiu? A outra perguntou, eu não estou vendo nada. Eu falei, não está vendo nada porque não saiu. Bom, agora a gente vai curtir, né, ver um pouquinho do que essa bateria é capaz. Antes disso, queria aproveitar para falar que ainda, né, hoje foi a primeira, Mestra Rafa, a primeira vai das primeiras, né, primeira entrevista desse projeto. Nós temos mais 3 entrevistas ainda, né, a próxima é com Renata Matara, que, né, todas vão ser aqui. Renata Matara, que foi uma das integrantes do Comadre Fulozinha, dia 16 desse mês, e no mês que vem a gente vai falar com a Raquel Tobias e com a Gelei Miranda, né, que são 2 figuras que também configuram aqui o samba de São Paulo. E Gelei configura o que ela quiser, meu amor. Vai onde ela quiser. É dona de tudo, filho. Exato. Vamos lá. Bom, a bateria da Mestra Rafa com vocês. Que coisa linda, Mestra Rafa! Bateria swing da Paulicela, achou que eu não chegava. Meu cavaco de ouro, alô Léo, obrigado pelo carinho. Vamos de Ré menor primeiro? Gente, quem quiser ficar de pé pode ficar. Que é o seguinte, samba enredo, escola de samba, é pra mexer as cadeiras. Pós-carnaval, hein? Pós-carnaval, estou encontrando a minha bateria querida. Parabéns, Mestra Rafa, parabéns, Juremas. Que coisa linda. Toca o hino, bate-me, minha raiz, onde eu nasci. Estremeceu, mexeu, fez despertar a consciência. Imperatriz, já parecei a resistência. Toca o hino, bate-me, minha raiz, onde eu nasci. Estremeceu, mexeu, fez despertar a consciência. Imperatriz, já parecei. Maniché, maniché,
Cê é louco. E Lua vai de mim. Imperatriz da Paulicéia foi com ele cantando as mãos femininas que tocam o tambor. Sob o comando da primeira marcha de bateria do Carnaval do Brasil. Minha amiga, minha mestra Rafa. E aí nós chegamos no Emílio, entendeu? Para fazer história. E eu me sinto muito honrado de estar nesse momento, de estar com ela, de estar com a minha bateria, lutando contra tudo e contra todos. E aí nós cantamos no Emílio assim, ó. Nós cantamos Viva Esperança, terço do Carnaval paulistano. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Fala assim! E a gente começou assim, ó. A emoção tá na conta dos nossos corações. A luz, sou mais você. Segura! Vamos dois palhaços coloridas, terror apaixonado, roupa de serpentina. Ai, que saudade que vou recordar. Lembranças baladas é pura emoção, bateu mais forte o coração. Vamos dois palhaços coloridas, terror apaixonado, roupa de serpentina. Ai, que saudade que vou recordar. Lembranças baladas é pura emoção, bateu mais forte. Tua história é um tesouro, memórias de uma época de ouro, glorioso passado, vivendo as tradições, doces e saúde, 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 o teu chão abençoado, pelo poeta consagrado, do seu primeiro carnaval, agradeço a você, ao som da minha bateria, seguindo os passos da vida. O samba é nossa paixão, o reinadoso microfone, a multidão, o pavilhão, vem a matriz, homem da esperança, tá chegando aqui a luz. O samba é nossa paixão, o reinadoso microfone, a multidão, o pavilhão, vem a matriz, homem da esperança, tá chegando. Olha, sou eu, cantando sempre na poesia. Sou eu estive a mais bela fantasia, magia a alma da gente. Eu vou contente, exalta a raiz do cenário principal. É quem faz feliz, cultivada pelas mãos de imigrantes colões, a tímida semente conquistando corações. Os nervios de base agindo com uma explosão de alegria, e assim se transformou a capital paulistana da folia, corpos e condores.
obrigado. Parabéns, juremos. Mestra Rafa. Te amo. Também. Ei. Não, aqui não tem nada pra... Só agradecer, mulher. Agradecer você, agradecer sua equipe maravilhosa e povo que também compra todas as suas ideias, né? Sim, eles compram tudo. Só gratidão mesmo. E gratidão a vocês que estiveram aqui hoje para ouvir todos esses causos, todas essas histórias. Né? Tem muita história na cultura dessa cidade e da gente que perpassa essa cultura. Né? E, enfim, somos sortudos. Agradecer aqui mais uma vez o espaço, as meninas. Só referências. Vou falar um pouquinho de cada um aqui. Aqui está a Sara, diretora de Chocalho, certo? O Matheus foi formado na escolinha de bateria desse ano, inclusive. O ano passado ele era nosso apoio, esse ano está saindo com a gente aí, ó, primeiro ano. Aqui é o Binho, meu filho mais novo. Ele é diretor de caixa na Paulicéia. O Pedro já foi meu diretor e hoje está tocando com a gente. Pedro na terceira aqui, o meu instrumento. O Guilherme, né? Diretor de repique também. Ano que vem sou eu, viu, Guilherme, lá no Repique. Olha lá, já ganhou mais um aí. Rodolfo, que foi um presente que chegou esse ano pra gente também. É um cara que... Gaviões, diversos carnaval aí. Então, um presente pra gente, Rodolfo, no estúdio de segunda. O diretor Daniel, o diretor do tamborim, aquele instrumento que eu não quis. É esse aí. Dispensa apresentações, mas Fabiano Melodia, intérprete oficial da Paulicéia. Obrigada por arrastar essa mulher, viu? É a culpa dele. Qualquer coisa, liga no saque aqui, ó. 4 convites com um almoço ainda. Então, tinha que levar pra almoçar do começo. Aqui, Léo do Cavaco, que conheci na X9 Paulistana. Cara, intérprete do Carnaval de São Paulo também. Renovado. Um minutinho aqui. Esses dias me perguntaram, falaram, pô, Fabiano Melodia, você apareceu lá e tal, que ela... Falei, cara, fiquei muito feliz que a Rafa citou, né, a trajetória e assim, não precisava, né? Isso foi um carinho, foi um mimo dela. A maior alegria minha foi ver não só na minha escola, porque isso é uma coisa que nunca aconteceu na história do carnaval, né, Léo? Você não tem uma mestra lá, né? O Léo é intérprete da Colorado do Brás, os grandes cantores do Carnaval de São Paulo, gente. E está aqui abrilhantando com o cavaquinho. E aí, eu acho que assim, a gente vem a esse mundo para fazer uma coisa, alguma coisa, que tenha significação, que tenha significância, que seja importante. A gente não vem nesse mundo só para passar. E depois disso que aconteceu aqui, eu fiquei pensando, né? Fiquei triste, lógico, com a colocação. Sou imperatriz, sou imperiano, queria que fosse campeão todo ano, não dá. Mas eu fiquei muito feliz assim de saber que eu tenho uma mestra, que eu tenho uma bateria conduzida por uma pessoa fantástica. E que assim, se eu tinha que vir ao mundo para fazer alguma coisa, foi ter brigado e abrir portas para que hoje ela possa estar e transformando a história do carnaval e também o caminho das mulheres na história. Isso aí para mim já valeu muito. É isso, gente. Obrigada. Boa noite a todas, a todos e a todos. E até dia 16.